Boa tarde, companheiros do GPEC. Eu sou Alcione Silva. Estarei com vocês na tarde de hoje para falar sobre as coisas do Pai. Então, antes de começarmos, vamos solicitar a presença amiga da espiritualidade benfeitora, responsável pelo trabalho da casa, para que possa harmonizar a todos nós e desenvolvermos os ouvidos de ouvir, na tentativa de assim nos tornarmos seres melhores pelas coisas trazidas pelo Mestre Jesus, na certeza de que estamos amparados, sustentados. Roguemos ao Pai a infinita misericórdia para que possamos ter uma tarde iluminada. E nessa certeza, vamos iniciar o nosso trabalho doutrinário. E aí lanço uma reflexão. Você costuma cumprir mandamentos? É um grande entrave para a maioria de nós, mandamentos. Porque a maioria de nós não gosta de ser mandado, não gosta de cumprir ordens se for de determinada pessoa. Mas, e os mandamentos trazidos pelo Cristo? Será que este daí nós estamos cumprindo? Será que estes nós conhecemos? Então, na tarde de hoje, eu vou trazer um maior mandamento, que é o tema da nossa palestra da tarde de hoje. O maior mandamento, ou os dois maiores mandamentos. Mas no Evangelho, a gente encontra o maior mandamento. Será que já conhecemos quais são? Será que já nos esforçamos, no nosso esforço sofrível mesmo, em cumprir esses mandamentos trazidos pelo Cristo? Mas quando foi que o Cristo trouxe esses dois mandamentos? O Cristo ele sempre foi testado. E foi num momento desses de testes que o Cristo lançou esses dois mandamentos. Então, os fariseus, para testar o Mestre Jesus, porque souberam que ele tinha calado os saduceus, perguntaram ao Mestre qual era o maior mandamento da lei. Eles sempre foram muito preocupados com as leis, o que é que as leis diziam. Mas Jesus sempre disse que eles eram os hipócritas. Falavam, mas não faziam. Então era só mesmo para testar o Mestre, sempre testar o Mestre. Então, Jesus respondeu aos fariseus dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. É nessa última frase aí que o Mestre coloca os fariseus em xeque. Porque ele diz: toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Eles quiseram testar o Mestre Jesus, né? Pensando que o Mestre Jesus iria se contradizer com as leis trazidas por Moisés. E aí, o que é que o Cristo diz? Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Ou seja, para eu não roubar, para eu não matar, para não adulterar, eu preciso amar. Esse amor precisa existir, porque senão será uma ação vazia, não será de fato uma ação, uma lei divina. Então, o Mestre, ele nunca foi pego em contradição, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E ele tinha moral suficiente para falar, para trazer as coisas do Pai. Então, ele quis ensinar sobre o amor. Então, quando ele vem e diz que todas as leis e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos, ele está nos ensinando, de fato, o que é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, como está lá no Evangelho, que Lázaro nos coloca, para nos mostrar que o amor não é isso que vivenciamos.
essa coisa banalizada, porque vulgar é aquilo que é comum, que é banal. Então, Lázaro nos mostrou que esse amor que nós vivenciamos ainda é algo muito banal. Porque, na verdade, a grande maioria de nós, espíritos encarnados aqui na Terra, não solidificou esse sentimento, o sentimento mais nobre que existe. Temos o germe do amor, a semente do amor. Porque tudo que nós necessitamos para evoluir, nós temos em semente. Mas cabe a cada um de nós estar ali, adubando essas sementes para que elas cresçam. O amor é uma dessas sementes. Então, ainda não solidificamos o amor, mas normalmente dizemos que amamos. Que amor é esse? Que é que nós vivenciamos e que estamos dando o nome de amor? Então, o mestre, ele vem e nos mostra aqui, para evoluirmos, para atingirmos o ponto ao qual todos nós estamos destinados, nós precisamos aprender a amar. É o amor que vai nos libertar de nós mesmos. Então, ele vem com essa meta de nos ensinar a amar. Jesus não veio como missão de ser salvador de ninguém. Se ele tivesse vindo com essa missão, ele teria falhado, porque nós continuamos imperfeitos. Mas ele veio nos dar um norte. Ele veio nos mostrar que o caminho para a libertação, para essa evolução, é o amor. Então, por isso, nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nós precisamos entender cada um desses mandamentos para sabermos se de fato já estamos, pelo menos, no caminho. Então, ele vem com o primeiro, que é amar a Deus. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A grande questão é, o que significa isso? Esse primeiro mandamento, amar a Deus. Será que alguém já consegue, de fato, amar a Deus? Então, nós precisamos entender o que é que significa isso. O amar a Deus não é dizer Senhor, Senhor. Não é apenas isso, dizer Senhor, Senhor. Até porque o mestre disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, significa na nossa inferioridade moral, naquilo que nos cabe, entender o Criador. Olha que Jesus, ele diz de todo o teu entendimento. Ele não diz de todo o entendimento, mas de todo o teu entendimento. Porque nenhum de nós ainda é capaz de entender o Pai na sua totalidade. Nos falta condição moral para isso. Somos espíritos imperfeitos. Não temos essa condição de compreender na totalidade. Mas aquilo que nós já conseguimos, que já nos é possível, nós podemos entendê-lo. Devemos entendê-lo a partir disso que nos é possível, porque aí nós vamos, de fato, compreender que Deus é amor, justiça e misericórdia. Então, para compreender esse primeiro mandamento, nós vamos nos remeter a uma outra virtude, a fé. Então, amar a Deus, ela está ali circunscrita a essa virtude, a fé. E aí vamos para a oração do Pai Nosso, onde está contida essa fé. Seja feita a tua vontade. Não foi o que Jesus nos ensinou? Então, entender que a vontade do Pai é que deve se estabelecer, isso é compreender o Pai, naquilo que já nos é possível. Isso é colocar o Pai acima de tudo e de todos, na certeza de que Ele sabe de todas as coisas. Amar a Deus é uma necessidade nossa. Por isso existe a lei de adoração. Nós precisamos estar ali criando essa relação com o Pai para que nós possamos caminhar
sem vacilar tanto e sem cair tanto. Então, existe essa lei de adoração e a gente precisa compreender qual é o objetivo, no que consiste essa lei de adoração. É tão somente para colocar Deus num pedestal? Não. A espiritualidade respondeu que consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a Deus, a sua alma. Ou seja, a partir do momento que eu tenho amor a Deus, eu vou conseguir estabelecer uma relação com o Pai. E é nessa relação estabelecida que eu vou conseguir prosseguir. Eu vou conseguir compreender os desígnios do Pai a partir daquilo que já me é possível compreender, mas sem me lamentar, sem questionar o Pai, sem blasfemar, porque eu já estabeleço uma relação de confiança. E isso é amor. Confiar é amar. E confiar é ter a certeza de que tudo que chega, chega sempre com alguma razão. Então, por isso, o mestre vem e lança como primeiro mandamento o amor a Deus. Se eu não estabeleço essa relação de segurança, de confiança com o Pai, qualquer outra coisa que exista, eu não vou conseguir estabelecer uma relação segura. Se eu não colocar Deus acima de tudo e de todos, eu não vou conseguir prosseguir a minha existência de forma significativa. Vai ser sempre de forma dolorosa. Então, por isso, o mestre coloca Deus como o primeiro mandamento, o amor a Deus como o primeiro mandamento, para que a gente crie um norte, para que a gente entenda que existe uma força que tudo rege, que tudo vê, e que nós não estamos relegados ao abandono, que nós somos sustentados por essa força, por essa inteligência suprema, por este que é amor, justiça e misericórdia. Então, nessa relação, não temeremos nada. Conseguiremos passar por todas as diversidades sem temor, sem fraquejar, sem cair. O mestre, ele sempre usou a melhor metodologia. Por isso o título de mestre. Ele poderia ter trazido amar ao próximo como a si mesmo e depois amar a Deus. Mas, para que eu consiga amar a mim e ao próximo, primeiro eu preciso estabelecer essa relação com o Pai, na certeza de que Ele me rege, de que Ele me sustenta, de que Ele me ampara, porque senão eu não vou conseguir prosseguir, porque eu não terei um norte, porque eu não terei a certeza de que existe uma força suprema me sustentando. Então, por isso, Deus vem antes. Ame a Deus acima de tudo e de todos. Coloque Deus no centro de tudo. Compreenda os desígnios do Pai, porque você não vai vacilar, porque você vai ter a certeza de que não está sendo punido, de que não está pagando nada, mas que apenas está tendo a oportunidade de crescer, de reajustar, de se tornar um ser melhor. Porque o Pai, que é amor, nos criou para a perfeição. Aí o mestre vem e nos traz o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Será que nós já entendemos como isso se processa? O que o mestre quis dizer com amar ao próximo como a si mesmo? Embora o próximo venha antes nessa frase, o mestre nos recomenda nesse mandamento amar primeiro a nós, antes do próximo. Mas então Jesus estava ensinando a sermos egoístas? Claro que não. Lembremos, mais uma vez, que Jesus é um mestre por excelência. Então, ele sabe o que ele quer, utilizando as palavras, colocando na ordem em que ele colocou.
Então, eu preciso estabelecer uma relação segura comigo mesmo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se eu não tiver o suficiente para mim, o que é que eu vou dar para o outro? Se eu tiver pouco para mim e eu der esse pouco ao outro, em algum momento eu vou cobrar. Em algum momento vai me fazer falta. Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, ele está nos ensinando a estabelecermos nessa relação, eu comigo mesmo, o amor próprio. Amor próprio. E muitas vezes, muitos de nós diz que se ama, que tem o amor próprio, mas que nada tem de amor próprio. Existe ou egoísmo ou autodefesa. O egoísmo porque se coloca no centro de tudo, não é? Primeiro eu, segundo eu, terceiro, sempre eu. Ou a autodefesa, por ter sido, se permitido ter sido tão machucado e sempre está ali, tentando se proteger. Mas isso não é amor próprio. Amor próprio se traduz no respeito e na aceitação de si mesmo. Quem se ama de fato? Quem se respeita e se aceita? Quem se respeita ao ponto de limitar a ação do outro? Ou seja, você só pode chegar até aqui. Passar daqui, eu não lhe permito. Então, quantos de nós permite que o outro desrespeite, que o outro dite o que tem que ser feito, como você deve agir, o que você deve vestir, o que você deve pensar? Então, muitas vezes a gente diz que quer respeito, mas não impõe esse respeito. Então, impor respeito é traduzir o que de fato é o amor próprio, assim como a aceitação. Quem se aceita da forma que é, sem modificar para agradar o outro, para ser aceito pelo outro. Então, o Mestre Jesus nos mostra isso. O amor próprio, ele serve para que consigamos estabelecer uma boa relação. Primeiro, comigo mesmo. Eu preciso gostar de viver comigo. Eu preciso viver bem comigo, porque eu sou a minha primeira companhia. Vai ser sempre eu comigo mesma. Por mais relações que nós tenhamos, nós estaremos sempre com nós mesmos. Então, se eu não me respeitar, se eu não me aceitar, eu vou estar exigindo isso do outro. E possa ser que o outro não queira, ou possa ser que o outro não consiga. Porque, às vezes, o outro não consegue nem respeitar, nem aceitar ele mesmo. Então, essa demanda precisa ser minha e não do outro. Então, esse amor próprio é para que primeiro eu estabeleça essa boa relação comigo mesma, para que assim eu consiga estabelecer uma boa relação com o outro. Porque se nós formos analisar, essa relação eu comigo mesma está totalmente desequilibrada. A maioria de nós, espíritos encarnados, não vive bem consigo mesmo. Não é feliz consigo mesmo. E aí, vive buscando essa felicidade em outra relação. Vive esperando que o outro valorize, que o outro respeite, que o outro aceite. E se o outro não quiser? E se o outro não conseguir? Então, como eu fico? Eu não posso delegar ao outro a missão de me tornar feliz, de me tornar um ser equilibrado. Isso precisa acontecer por meus esforços, na minha tentativa de me tornar um ser melhor. E a grande questão é, como é que eu desenvolvo esse auto-amor? Como é que eu vou criar, estabelecer esse amor próprio, para que essa relação, eu comigo mesma, possa ser satisfatória, possa ser de equilíbrio,
para que a gente não sofra tanto, para que a gente não caia tanto, para que a gente não espere do outro o que o outro nem sempre quer dar, ou nem sempre tem condição de dar. Então, o primeiro passo para desenvolvermos esse amor próprio é cuidando de nós mesmos. Quem consegue fazer isso? Quem consegue cuidar de si mesmo? Porque a primeira pessoa que nós precisamos amar somos nós. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, quem é a pessoa que você mais ama? Aí tem gente que diz Deus. Deus não é pessoa. Então, a primeira pessoa que eu preciso amar sou eu mesma. Isso não é egoísmo, é amor próprio. Para que a relação com o outro seja de equilíbrio, seja de troca, e nunca de cobrança. Então, eu preciso me amar. E para me amar, eu preciso cuidar de mim. O melhor abraço, para mim, precisa ser o meu. O melhor carinho, para mim, precisa ser o meu. Mas o que é que acontece? A grande maioria de nós estamos sempre esperando que o outro nos abrace, que o outro cuide de nós, porque nós não estamos conseguindo dar conta de nós mesmos, porque não fazemos o exercício de cuidar de nós mesmos, porque fomos ensinados a cuidar primeiro do outro. Se der, cuidamos de nós. Primeiro precisamos cuidar do filho, do marido, do pai, da mãe, de quem quer que seja, e sempre nos colocando de lado. Parece até meritório isso, mas não é, porque nós precisamos cuidar de nós. Aí alguém pode dizer assim, mas Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, elas não cuidaram dos outros e deixaram elas mesmas de lado? Elas se amavam o suficiente. Só por isso elas conseguiram cuidar do outro. Porque se não existisse amor próprio suficiente, elas não conseguiriam amar o outro. Em algum momento, elas iriam se sentir sufocadas, cansadas. Em algum momento, elas iriam cobrar. Então, só quem se ama o suficiente é capaz de olhar para o outro, como Irmã Dulce olhou, como Madre Teresa de Calcutá olhou, como Chico olhou, como tantos outros que nós nem conhecemos conseguem. Então, de que outra forma nós podemos estabelecer esse amor próprio, esse respeito por nós mesmos, essa aceitação por nós mesmos, desenvolvendo na relação, eu, comigo mesma, tudo aquilo que nos ensinaram a ter com o outro. Nós precisamos ser pacientes com nós mesmos, nós precisamos ser tolerantes com nós mesmos, nós precisamos compreender-nos, nós precisamos perdoar a nós mesmos, nós precisamos ser caridosos com nós mesmos, nós precisamos ser fiéis a nós mesmos. Porque quando eu sou tudo isso comigo, quando eu internalizo tudo isso na relação eu comigo mesma, eu estarei preenchida disso tudo. Então, eu darei ao outro que chegar até a mim. Porque, mais uma vez, eu lembro, a gente só dá aquilo que tem. Porque se nós dermos o que pensamos que nós temos, sem termos, em algum momento a gente vai cobrar. Em algum momento, isso vai parecer falso. Então, eu preciso me revestir nessa relação eu comigo mesma de tudo que for positivo. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso oferecer a mim que todo mundo, o que a sociedade, o que a família exige que ofereçamos ao outro. Não dá para ser caridoso com o outro se eu não for primeiro comigo. Não dá para ser paciente com o outro se eu não for primeiro comigo. Porque se eu não tiver o suficiente para mim, o que é que eu vou dar para o outro? Como vai ser essa relação com o outro? Então, eu preciso primeiro amar a mim para conseguir estabelecer uma relação de amor com o outro. É por isso que não conseguimos
ainda amar de fato o outro, porque nós não conseguimos amar a nós mesmos. Nutrir-nos desse sentimento mais nobre. Ainda existe um germe em nós, e não um sentimento solidificado. E a proposta do Mestre, quando ele nos traz esses 2 mandamentos, é essa. Solidifique esse sentimento em você, porque você vai conseguir estabelecer uma relação saudável com as outras pessoas. Você vai conseguir conviver com as diferenças. Você vai conseguir conviver respeitando o outro, porque existe isso em você. Então, é a partir dessa relação bem resolvida, nutrida de amor por nós mesmos, que nós vamos entender quem é esse próximo. Porque nesse segundo mandamento entra o próximo. Mas eu preciso amar primeiro a mim para amar o próximo. Então, quem é esse próximo? Isso também precisa ficar claro para nós. Quem é esse próximo? Jesus não se refere ao próximo, mas a todos os seres que estão ao nosso redor. Aqueles que gostam da gente, aqueles que não gostam da gente, aqueles que concordam com a gente, aqueles que discordam da gente. Porque amar o que nos amam é fácil. Que mérito tem nisso? Não é o que está lá no Evangelho? Então, de fato, para conseguirmos solidificar esse sentimento mais nobre em nós precisamos partir para o próximo que discorda da gente, que não gosta da gente, para que a gente possa, aí, de fato, estar estabelecendo uma relação de respeito. Porque o amor, ele não está ali envolvido no beijinho, no abraço, na vozinha mansa, no concordar com tudo. Mas o amor, ele é tudo aquilo que liberta, que transforma, que regenera. O amor é quando nós aplicamos nas nossas relações tudo aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe. Seja com quem for, na relação que estabelecemos. Amor é, sobretudo, dizer não. Porque dizer sim é muito fácil. Dizemos sim para nos livrarmos, para sermos aceitos. Mas dizer não é a grande prova de amor. É dizer o não explicado. É dizer o porquê eu estou lhe dizendo o não. Então, é nessa relação com o outro que eu tenho para crescer. Que eu tenho para colocar ali em prova tudo aquilo que eu digo sentir por mim. É esse momento com o próximo que eu tenho para analisar se de fato é amor próprio ou se é egoísmo. Então, nós precisamos perceber como estão as nossas relações com o outro. Existe amor? Existe solidariedade? Que está dentro do amor? Porque, por ser o amor o sentimento mais nobre, ele é o mais nobre porque ele engloba todas as outras virtudes. Não dá para dizer que eu amo e eu não sou paciente, eu não sou solidária, eu não sou compreensiva, eu não sou justa. Então, não existe amor se não existem as outras virtudes. Existe a tentativa até de amar, existe o germe, mas não existe o sentimento solidificado. Isso precisa ficar muito claro para nós. Virtude, para ser virtude, ela tem que ser uma constante. Não é quando dá, quando me convém, mas sempre. Então, se não é sempre, eu estou na tentativa. Eu estou adubando essa semente, mas ainda não consegui solidificar. Então, eu preciso perceber nessa relação com o outro, com o meu próximo, como é que eu estou me comportando. Como é que nós estamos nos relacionando. E se formos analisar, existe mais indiferença do que solidariedade. É a relação de não perceber o outro, de estar indiferente à dor do outro, à problemática do outro, à limitação do outro. Então, se eu não consigo enxergar o outro como um filho de Deus,
portanto, meu irmão, como é que eu posso abrir a boca e dizer que eu amo? Amo quem? Quem me convém? Isso é fácil. Eu preciso ir além de mim mesma. Eu preciso sair da minha zona de conforto para que, de fato, eu consiga solidificar esse sentimento. Então, dentro desse próximo, eu preciso continuar analisando outros fatores. Você se sente aceito no seu círculo social? Aí muitos de nós vai dizer assim, não me sinto, porque eu não me sinto respeitado. As pessoas não me compreendem, as pessoas não compreendem a minha forma de pensar, de agir, as pessoas não compreendem a minha essência. Mas aí nós vamos para a via de mão dupla. Você aceita as pessoas? Porque o tempo todo nós queremos receber, mas nós precisamos perceber se nós estamos dando. Porque a vida é uma via de mão dupla. Não temos só como receber, a gente precisa dar também. Então, se eu não sou aceito, eu preciso perceber se eu estou aceitando as pessoas como elas estão. Aceitar não significa concordar, nem compactuar. Significa que eu não tenho poder de modificar o outro. Quem tem esse único poder somos nós mesmos. Somente eu posso me modificar. Eu não tenho como modificar o outro. Então, se eu não tenho esse poder, eu preciso aceitar a pessoa na sua singularidade e na sua complexidade. Porque nós somos seres singulares e complexos. Ser quem somos não é fácil. Então, por isso, precisamos aceitar, em vez de estarmos querendo moldar o outro ao nosso bel prazer, da forma que nos convém. Então, nessa relação com o próximo, para que a gente consiga solidificar esse sentimento mais nobre, que é o amor, que foi um mandamento que Jesus veio nos trazer, para que a gente consiga, né, passar mais à frente, nós precisamos estar analisando nesse contexto social, porque nós vivemos em sociedade é uma outra lei, né, divina. Nós vivemos como os seres distintos que somos. Então, existe o negro, o branco, o amarelo, o vermelho, o gordo, o magro, o pobre, o rico, o homossexual, o transexual, o heterossexual, o tatuado, o não tatuado, o intelectualizado, o não intelectualizado, o feio, o bonito, o idoso, o jovem. Então, nós vivemos nessa grande diversidade. Vivemos em sociedade, nessa diversidade, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver esse sentimento mais nobre, que é o amor, para que a gente possa nos amar e, dessa forma, amar o outro. Então, nessa análise aí, de diversidade, eu preciso estar me analisando. Quem são essas pessoas para mim? Quem são esses diferentes aí do meu contexto? E entender que essas diferenças não são defeitos, como muitas vezes nós estamos pontuando. Porque fulano é tatuado, porque fulano é transexual, porque fulano é homossexual, porque fulano é gordo, porque fulano é magro. Então, fulano tem um defeito por ser assim. E não é. Fulano é apenas diferente de mim. E por isso ele precisa ser aceito e respeitado. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não concorde, mas ele é diferente de mim. Porque nós não somos iguais nas nossas tendências, nos nossos gostos, na nossa forma de ser, nós não somos iguais. E nem é para ser. Nessas diferenças é que a gente vai crescendo. Então, eu preciso entender que a diferença do outro, da forma de ser, de pensar, de agir, não é um defeito. É a singularidade dele, é a complexidade dele. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu cresço, eu vou desenvolvendo
o sentimento do amor. Eu preciso entender que não basta chamar de irmão. Eu preciso sentir esse outro como meu irmão, porque de fato ele é meu irmão. Então, muitas vezes a gente chama de irmão, mas não sente essa pessoa como irmão. Muitas vezes a gente chama de irmão criticando, mas meu irmão, e é uma forma de criticar, de colocar o outro numa situação constrangedora, quando falar meu irmão deveria ser no sentimento de acolher essa pessoa, para que ela se sinta de fato irmanada, para que ela se sinta parte de nós, para que ela se sinta de fato como sendo filho de Deus, porque de fato ela é filha de Deus. Como manifestar o amor ao próximo? Como é que eu faço isso na minha vivência diária? Que na maioria das vezes parece tão distante, parece tão impossível, mas o mestre trouxe a receita. Quando ele disse, faça o outro o que você quer que ele faça. É simples. Eu quero ser respeitado, então eu preciso respeitar. Eu quero que as pessoas sejam justas comigo, então eu preciso ser justa com o outro. Quero que as pessoas sejam leais a mim, então eu preciso ser leal ao outro. Para receber, eu preciso dar, porque eu não sou o único ser habitando este planeta. Tudo que eu quero receber, eu preciso dar na relação com o outro. Seja esse outro quem for. Esse é o primeiro passo para estar desenvolvendo, manifestando esse amor ao próximo, fazendo ao outro o que eu quero que me faça. A segunda forma de manifestar esse amor ao próximo é trabalhando a afetividade. A afetividade não é beijinho, não é abraço, não é vozinha mansa. A afetividade é olhar atento. Eu posso ser aquela pessoa polida, eu posso ser aquela pessoa que não abraça, que não beija, que não tem vozinha mansa, mas aquela que tem um olhar atento à dor do outro, à necessidade do outro, à limitação do outro. Como eu posso ser aquela pessoa de abraços e beijos e voz mansa, mas não ter um olhar atento? Não dá mais tempo de estarmos nivelando amor, afetividade a essas ações tão vazias de beijinho, de abraço e de vozinha mansa. Nós precisamos compreender que o que tem faltado nas nossas relações, para que as nossas relações deem certo, é a afetividade, é o olhar atento ao outro, ao que falta ao outro, a dor do outro, a limitação do outro. Então, onde é que eu preciso estar desenvolvendo essa afetividade? Em todas as esferas da minha existência. Na minha família, eu preciso ter esse olhar atento ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, ao meu marido, à minha esposa, ao meu tio, à minha avó, a quem quer que esteja ali fazendo parte desse meu seio familiar. E será que nós estamos conseguindo isso? Ou sempre o olhar atento vai para quem está lá fora, para quem não convive comigo? Dá muito a quem está lá fora e nada a quem está dentro, a quem está com a gente desde o início. Então, a nossa primeira escola, nosso primeiro lugar para desenvolver as virtudes é dentro do lar, com aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, porque são os espíritos com os quais nós temos a maior necessidade de reajuste. Então, estamos conseguindo ser afetivos com essas pessoas? Porque quando eu consigo ser ali com as pessoas de dentro de casa, eu vou sair e aquilo que eu der será verdadeiro. Mas se eu não estou conseguindo ser dentro de casa e der fora, isso em algum momento vai soar falso. Então, precisa ser concreto dentro de casa. Porque senão, fora,
vai ser somente uma máscara que eu estou usando. Porque quando aquelas pessoas não concordarem, não me aceitarem, eu não vou dar mais a minha melhor parte. Então, essa parte que eu estava mostrando bonita não era real. E precisa ser real. Esse amor, ele precisa ser real. Ele precisa sair dessa condição de germe. Ele precisa sair dessa condição de encenação que a grande maioria de nós tem realizado. Então, essa afetividade precisa ser trabalhada também no nosso círculo social. Onde quer que estejamos, na rua, ponto de ônibus, onde quer que estejamos, nós precisamos estar trabalhando a nossa afetividade. Nós precisamos ter esse olhar atento a todos aqueles que chegarem até nós. Mesmo que eu não goste, porque o amor, ele não surge da noite para o dia. O amor, ele é uma construção diária. Primeiro eu gosto, porque a gente não gosta de todo mundo. Muito menos amamos todo mundo. Ainda não conseguimos isso. Então, como vamos construir esse amor? A partir do respeito, da aceitação. Então, nós vamos desenvolvendo aí um gostar para que esse sentimento mais nobre, ele consiga ser solidificado. Então, mesmo que eu não goste dessa pessoa, que eu não concorde com essa pessoa, eu preciso estar desenvolvendo essa afetividade. Porque todo mundo necessita de algo. Então, eu preciso estar aberto para isso. Mais uma vez eu lembro. Fazer aos que te fazem, não existe mérito. É fácil. Não nos tira da nossa zona de conforto. Nós precisamos ir além. Nós precisamos fazer para quem não gosta da gente, para quem não concorda com a gente, para quem a gente não gosta, para quem a gente discorda. É assim que a gente cresce. Porque se ficarmos ali só com os que a gente gosta, com os que concordam com a gente, é muito fácil. Não tem crescimento nisso. Então, desenvolver, trabalhar essa atividade no nosso trabalho material, entendendo que aquelas pessoas não precisam ser nossas adversárias, elas podem ser nossas companheiras. Entender que aquela pessoa que chega em aflição, ela pode ser acolhida, ela deve ser acolhida, ela deve ser ouvida, ela deve ser respeitada. E o que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos relacionando com essas pessoas que estão ali na nossa convivência? Trabalhar essa afetividade dentro das casas espíritas. Parece incrível trazer isso para uma palestra onde as pessoas são espíritas, mas existe, de fato, afetividade dentro das casas espíritas? Estamos conseguindo ter um olhar atento ao outro, ao nosso companheiro? Nós só conseguimos ter esse olhar atento, o suposto olhar atento aos assistidos. E aqueles que estão conosco na lida, será que nós conseguimos compreender aquele irmão, aquele companheiro de trabalho que chega num dia de mau humor, que chega fechado? Aquele companheiro que é sempre resistente, será que nós conseguimos ser afetivos com essas pessoas? Porque se não estamos conseguindo ser, nós estamos distorcendo tudo aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe como caminho de libertação de nós mesmos. Precisamos aprender a conviver. E conviver é viver com os defeitos e as qualidades. Se fosse só viver com as qualidades, não existiria crescimento. No mundo de provas e expiações, no mundo de espíritos ainda imperfeitos, não dá para viver só com as qualidades, porque temos os defeitos. Então, nesse aprender a conviver, nós podemos criticar e discordar. Criticar, claro, de forma construtiva. Nós podemos discordar, até devemos discordar, porque só concordar, isso aí não existe crescimento. Não é possível que você só concorde com o outro. Se somos seres diferentes, em algum momento nós vamos discordar. E não tem problema em discordar.
E não tem problema em surgir uma crítica. Não tem problema nenhum. Isso faz parte da convivência. O problema está em não nos respeitarmos, em não sermos afetivos com o outro, em não sermos justos com o outro, em não sermos pacientes e tolerantes com o outro. Porque quando falta todas essas virtudes, falta o amor. Porque o amor não é um sentimento isolado. Ele é a relação de todas as outras virtudes. Por isso, ele é considerado o sentimento mais nobre pela espiritualidade. Então, nós vamos aprender a conviver, criticando e discordando, mas sem inimizade. Eu não preciso me tornar inimigo do outro só porque houve uma crítica ou houve uma discordância. Ninguém precisa ficar inimigo por isso. Não precisa existir oposição sistemática nem dissidência declarada. Ou seja, eu não preciso me opor a fulano porque é fulano. Porque fulano discordou de mim, porque fulano não gosta de mim. Não precisa acontecer isso. Não precisa existir a dissidência, ou seja, a separação, o corte. Só porque foi fulano que fez isso, porque o departamento é de fulano. Então, eu briguei com fulano, eu discordei de fulano, eu pego a minha equipe e monto o outro centro. Não precisa existir isso porque houve uma crítica, uma discordância. A gente não precisa amar menos, apesar de pensar diversamente. É pensando diversamente que a gente vai amar o tanto que a gente precisa, o tanto que a gente deve. Porque nós vivemos numa diversidade. Então, é assim que nós temos para crescer. Discordando, criticando, mas entendendo que nada disso é motivo para nos tornarmos inimigos. Que nada disso é motivo para abandonarmos uma causa ou alguém. Então, quando isso acontece, é porque, na verdade, não existe uma relação saudável com nós mesmos. Existe uma relação insatisfatória. Existe uma relação de egoísmo e não de amor próprio. E quando falta o amor para nós mesmos, a relação eu comigo mesma, a relação com o outro será sempre de dor, será sempre de dúvida, será sempre de cobrança, será sempre de luta, quando pode sim ser de equilíbrio, pode ser de respeito, mesmo discordando, mesmo divergindo, mesmo criticando. Então, é um tema tão necessário para o momento em que estamos, na verdade, para todos os momentos em que estamos aqui no planeta Terra, para que a gente entenda que relação é essa que nós estamos estabelecendo com o Criador. Que relação é essa que nós estamos estabelecendo com nós mesmos? Que relação é essa que nós estabelecemos com o outro a partir da relação que estabelecemos com o Pai e com nós mesmos? Amor, amar, é o único caminho para que saiamos da inércia na qual nós nos encontramos. Porque somente assim, através do amor, que nós vamos conseguir efetivar o que o Mestre Jesus disse. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. É por isso que a gente não consegue ainda se reconhecer, que a gente ainda não consegue se amar, nem a nós mesmos, nem ao outro. Então, e a partir dessa leitura da passagem do Mestre Jesus, nós possamos refletir acerca da nossa conduta. De que forma nós estamos amando ao Pai? De fato, amamos? Entendemos o Pai naquilo que nos cabe? Naquilo que nos é possível? Amamos a nós mesmos? O que temos dentro de nós, para nós? É suficiente para dar ao outro? Se não for, tudo bem. Que a gente consiga cuidar suficientemente de nós mesmos, para que assim possamos olhar para o outro e enxergá-lo
como um irmão e dar aquilo que existe em nós, porque é satisfatório para nós. Não vai fazer falta se doarmos um tanto. Que a paz do Mestre Jesus nos sustente e que possamos ter um olhar mais apurado nesse sentimento tão nobre que é o amor. Até a próxima, gente.